Bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos falar sobre a família segundo o modelo bíblico. E vamos aproveitar para levantar algumas questões, como por exemplo esta: será lícito e eticamente correto aprovar a maternidade de substituição, mais vulgarmente conhecida como barriga de alugueres? Este assunto voltou à atualidade, já que no início deste ano o PSD apresentou um projeto de lei para alterar a lei da procriação medicamente assistida, já depois de outros partidos terem também mostrado interesse em mudar a atual legislação sobre esta matéria. Será que decisões como esta e outras, nomeadamente a legalização do aborto e dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, não estarão a pôr em causa a essência da família como criação de Deus? O que é que a Bíblia nos diz a este respeito e quais são, afinal, as atuais leis ou propostas de lei que estão, então, em cima da mesa? É sobre este assunto que hoje vamos conversar com os nossos convidados. São eles o pastor Joed Venturini de Sousa, que é também médico na especialidade da família, a doutora Lilian Pallister Calaim, médica dentista e também membro da ACEPS, a Associação dos Cristãos Evangélicos Profissionais de Saúde, e ainda com o doutor Fernando Soares Loja, responsável pela assessoria jurídica da Aliança Evangélica Portuguesa. Bom dia, obrigada por estarem aqui connosco, então, nesta manhã. Dr. Joed, podemos começar por si para tentar perceber qual é o conceito de família, o conceito que nós encontramos na Bíblia para família e também para maternidade. Ora, biblicamente falando, a família é o alicerce da sociedade. Foi a primeira instituição divina, digamos, no ponto máximo da criação. Se nós entendermos a Bíblia como revelação de Deus, a criação do homem, subsequentemente da sua companheira, e a ordem inicial que é dada a eles para procriarem e formarem a primeira família. Portanto, a família é a primeira instituição divina e a base de toda a sociedade e da cultura. Portanto, composta por um homem, por uma mulher e pelos seus filhos, não é? Pela sua prole, e sendo então a maternidade algo extremamente especial, diríamos mesmo sagrado, no sentido de separado do comum, do banal, porque o milagre da vida é sempre algo extraordinário, e cada vez que vemos uma mãe com o seu bebé recém-nascido no colo, lembramos mais uma vez desta coisa maravilhosa que Deus nos deu, que é a possibilidade de nós nos reproduzirmos e, através dos nossos filhos, continuarmos. É um pouco a possibilidade daquela eternidade aqui, que nós não temos condições, não vivemos para sempre, mas através dos nossos filhos continuamos de alguma maneira. Biblicamente, essa é a noção de família. Assegurar estas gerações é verdadeiramente milagre da vida, como dizia aqui o Dr. Joed. Agora, em que é que a lei portuguesa contrasta com a Bíblia no que diz respeito a esta definição de família? Bom, a lei portuguesa não tem uma definição de família. Não existe, nem na Constituição, nem na lei ordinária, uma definição de família. O que existe é uma noção que é, digamos, sociológica. A Constituição e a lei ordinária reconhecem que não é o Estado que cria o conceito de família. O conceito de família é um conceito sociológico e religioso, naturalmente, e, portanto, para a Constituição, vale como família aquilo que a sociedade entender como tal. Naturalmente que temos dentro deste conceito, o conceito de família, um homem e uma mulher unidos para a vida e, advindo desta união, uma prole. Temos também um conceito mais geral da família com várias gerações. Ainda agora vinha dos Estados Unidos e tive a oportunidade de ver famílias que vivem todas dentro da mesma casa ao longo de várias gerações, depois morrem os avós e sucedem os filhos nos mesmos compartimentos da casa. Portanto, é um conceito completamente próprio de família, que não é já o europeu, mas é assim que é visto ao longo de séculos, conceito de família alargado. A lei não tem uma definição de família. Agora, o que no nosso sistema jurídico evoluiu, na minha perspectiva, mal, foi o alargamento do conceito de família a situações de dois homens ou duas mulheres se unirem, provavelmente durante algum tempo, e quererem, a partir desta união, provavelmente provisória e temporária, fazer desta união uma célula da sociedade incapaz de gerar filhos
incapaz de servir a sociedade nesse aspecto, mas a lei deu esta abertura, digamos, para o conceito de família. Portanto, neste aspecto temos a lei a ir contra um conceito judaico-cristão de família. E penso que é um conceito perigoso e preocupante. E porquê? Que consequências é que podem vir desta alteração do conceito de família? Bom, esta abertura do conceito de família, nomeadamente através do sistema jurídico, a obrigação do Estado de proteger esta família, que decorre da Constituição, a proteção da família. Bom, esta abertura a uma família que não é mais a família tradicional, bom, leva-nos a que, por exemplo, em termos de perpetuação da espécie, isto está em causa. Se este fosse o novo paradigma, se este fosse o novo modelo, a espécie estaria seguramente em causa. Não, isso leva-nos também a outras questões, como a proteção das crianças, etc. Mas penso que não é sobre isso que nós vamos aqui hoje falar. Mas porquê que, aos olhos de Deus, neste caso, a união de pessoas do mesmo sexo não é saudável, não é correto, não é aprovável? Do ponto de vista cristão, da revelação divina pela Bíblia, a constituição da família por Deus tem a ver com uma questão de complementaridade. O homem foi criado, a mulher foi criada como sua companheira, como sua ajudadora. No relato divino, ela surge exatamente para complementar o homem. E esse complemento só existe verdadeiramente e de forma completa do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, do ponto de vista físico, até pela própria Constituição, da possibilidade das relações sexuais e da procriação entre um homem e uma mulher. A complementaridade que pode existir entre dois homens ou entre duas mulheres não se assemelha àquela que existe na complementaridade entre o homem e a mulher. Depois, como Deus criou, e nós queremos, biblicamente, para a procriação, portanto, para a continuidade da espécie, como o Dr. Lojas já citou, isso deixaria de acontecer, porque dois homens ou duas mulheres não podem dar continuidade à espécie. Ainda assim, Deus continua a olhar para cada ser humano como alguém especial, ou seja, Deus reprova a homossexualidade, mas ama o homossexual? Sem dúvida nenhuma. Isso não está em causa aqui. O amor de Deus não... é algo extraordinário. Ele pode nos reprovar os nossos atos, algo que fazemos que o desagrada, que o entristece. Ele não nos nega o seu amor como pessoas. Que é verdadeiramente extraordinário. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, tendo nós ainda pecadores. Seja qual for o pecado. Sim. É verdade, mas não deixa de ser alarmante pensar no caminho que esta sociedade está a levar quando temos um livro de instruções, um manual para a vida, digamos assim, que é a Bíblia, e quando o homem decide precisamente ignorar a existência deste Deus Criador e traçar o seu próprio caminho. Depois, as consequências podem ser realmente desastrosas, mas hoje estamos aqui também para procurar deixar-lhe uma mensagem de esperança e apresentar-lhe algumas soluções. E voltando ao tema da maternidade, que é algo que também nos traz aqui esta manhã, voltando a estas questões, quais são os laços que são logo estabelecidos desde cedo entre o casal e a criança, o bebê, quando ainda está na barriga da mãe? Do ponto de vista científico, hoje nós temos muito mais recursos para perceber o que é que se passa e quais são os laços de ligação. É curioso que mesmo em coisas muito antigas, numa medicina muito antiga como a chinesa, já havia uma preocupação enorme na tranquilidade da mãe. Já há relatos chineses seculares que falam de que mães deprimidas davam origem a bebés com problemas respiratórios graves. Portanto, já aí havia esse entendimento. Hoje, através dos vários estudos que são feitos, acompanhando a vida do bebé dentro do útero, nós sabemos que a ligação é profunda. Coisas tão extraordinárias quanto o bebé ser capaz, o feto ser capaz de reconhecer a voz da mãe e sofrer ou ter alegria e prazer com aquilo que a mãe está vivendo. Portanto, nós sabemos hoje que a mãe, se comer algo que é agradável a ela, transmite essa sensação de prazer ao bebê. Da mesma forma, se ela estiver ansiosa ou se algo que ela experimenta lhe for amargo ou desagradável, o bebê também sente-se desagradado. Se a mãe tiver pesadelos, o bebê sofre com isto. Se ela tiver um sono tranquilo, o bebê está repousado. Ou seja, podemos exatamente falar numa situação de um feto
estressado, ansioso ou então tranquilo, calmo e pacífico, conforme a situação que a mãe estiver a viver. Hoje sabemos que os bebés reconhecem os sons, eles acompanham o tipo de música que a mãe ouve, o tipo de ambiente onde ela está. Portanto, os laços que se formam, e a ciência tem-nos ajudado a compreender isso, são extraordinários e muito fortes, mesmo dentro do útero, ou seja, antes de a gente poder ver a carinha do bebê, já ele tem uma ligação enorme com a sua mãe. Que eu diga também a doutora Lilian, que foi mãe há bem pouco tempo. Sim, eu fui mãe há 3 meses e meio, mais ou menos, e eu comecei logo, desde cedo, a sentir esta ligação. Pronto, de início, logo quando a pessoa recebe a notícia que está grávida, começa logo a ter determinados cuidados com a sua alimentação, com o exercício físico, com as tais emoções que o pastor Joete estava a referir, porque sabemos logo desde o início que isso vai alterar o bem-estar também da criança. Por isso temos esse cuidado. Depois, ao longo do tempo, à medida que vamos sentindo mais as transformações físicas, vamos ainda sentindo mais o desenvolver deste ser dentro de nós, e realmente é um milagre espetacular e sente-se mesmo esta ligação. Depois, com o nascimento da criança, é interessante porque uma das preocupações da equipa médica logo no nascimento é colocar a criança logo em cima da mãe e pronto, ter logo aquele primeiro contacto com a mãe e a criança reconhece a mãe, não é? E de seguida, depois do banho, ela é colocada ao nosso lado para podermos alimentá-la, não é? E esse ato de alimentar também é instintivo, é a ligação imediata do bebê com a mãe. E aqui falamos da mãe, mas também o pai tem um papel importante mesmo quando o bebê está na barriga da mãe. Exatamente. O pai vai acompanhando esta evolução, vai conversando com a criança enquanto ela ainda está dentro da barriga. O bebê vai reconhecendo a voz mesmo através desta conversa. E depois, quando nasce, já há uma ligação, já há mesmo essa ligação. Como mãe e também como médica, e neste caso membro da ACEPS, esta Associação dos Profissionais de Saúde Evangélicos, consegue imaginar essa experiência toda que acabou de partilhar connosco, a gravidez, o sentir a criança, o quando ela nasce vir parar às mãos, os próprios cuidados que tinha com a saúde e com o estilo de vida, porque sabia que tudo isso era transmitido para a bebê. Consegue imaginar tudo isso, mas no papel de uma barriga de aluguer? Eu acho que isso seria extremamente complicado, porque a gravidez, apesar de ser um processo natural, não é uma doença, não é? Mas acaba por ter algum impacto na nossa vida e sofremos muitas alterações físicas e alguns sofrimentos mesmo durante a gravidez. Por isso, o facto de depois ter que entregar a criança após o nascimento, eu acho que é uma separação mesmo muito cruel. Se a mãe for apenas a portadora do bebê, que consequências é que pode haver precisamente nesse corte de relacionamento de laços entre a mãe e o bebê, tanto para a mãe como para o bebê? O que os estudos evidenciam é que há uma perda sistemática e significativa para os dois lados. Tanto o bebê sofre psicológica e por vezes fisicamente, com esta separação, porque é a ligação que ele traz, é a memória que ele traz e ele a perde, quanto a mãe também vem a sofrer. Portanto, os estudos revelam, por mais que depois esta criança possa ser até, enfim, adotada por alguém que a trate com muito amor e com muito carinho, haverá sempre aquela ideia original de que de alguma maneira fui abandonado, fui deixado para trás. E a mãe também, não sendo tão dramático quanto a questão do aborto, que é, pronto, a interrupção da gravidez e a morte do feto, mas não está muito longe em termos de trauma para a mãe. Portanto, realmente há ali consequências pessoais, físicas, psicológicas que têm de ser ponderadas antes de se criar uma lei que, de resto, já existe noutros países. Dr. Fernando Loja, neste momento em Portugal, qual é o ponto da situação? Quais são as propostas de lei que estão em cima da mesa e que podem vislumbrar ou não a possibilidade da existência de barrigas de aluguer? Havia inicialmente 4 projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e 2 do PS e um do PSD. 2 projetos já caíram, felizmente, graças a Deus, tenho que dizer isto, graças a Deus caíram. O Bloco de Esquerda perdeu a sua guerra inicial. Um dos projetos do PS também,
que eram os projetos mais radicais, mais esquerdistas, mais anti-ética cristã. E, portanto, eu estou satisfeitíssimo, porque, à partida, estes dois projetos não vão avançar, pelo menos por enquanto. Eram projetos que, francamente, tinham em vista criar um novo rombo no conceito judaico-cristão, no conceito tradicional de família. Porque estes projetos queriam separar completamente, cindir a noção de mãe. Enquanto até hoje nós encontramos a noção de mãe como alguém que oferece o seu ovócito para que o espermatozoide o fecunde e a partir daí é concebida uma nova vida e ela transporta durante 8 ou 9 meses uma nova vida e cria ao longo desses 8 ou 9 meses os laços com esta nova vida, com esta nova criança. E de acordo com Biological Psychiatry, que é uma revista científica, um artigo de 2008 que diz que o funcionamento cerebral da mulher é modificado durante a gravidez, o que torna muito difícil a separação do filho nascido, como o Dr. Joé de Sousa estava a dizer. Temos aqui uma noção, portanto, de mãe. Estes dois projetos queriam cindir a noção de mãe. Queriam cindir em duas novas realidades. Uma em que a mãe é aquela que oferece o seu material biológico e a outra mãe é aquela que transporta a criança, que não é dela, mas que a transporta durante 8 ou 9 meses. Bom, temos aqui, de facto, uma fissura no conceito de maternidade que é grave. Parece um papel de mãe descartável. É grave em termos sociológicos e em termos jurídicos. Nos países como nos Estados Unidos, em que estas questões já se colocam há 10, 15 anos, são inúmeros os processos judiciais com inúmeras chagas sociais. Repare, o que é uma criança nascer e não ter, por exemplo, conhecimento de quem é o pai. Porquê? Porque o pai da dor fica protegido à sua identidade e a criança nasce sem saber quem é o pai. Só tem uma mãe. Eu pergunto, se nós, numa sociedade como a do século XXI, temos tanto respeito pelas crianças, pelos direitos das crianças, então protejamos as crianças que estão ainda para nascer, não permitindo que elas nasçam à partida com um handicap que é terem apenas uma mãe. Portanto, o que nós temos hoje em dia, em discussão, não foi, enfim, está numa Comissão da Saúde para ser avaliado, é um projeto do PSD e um projeto do PS, da bancada do PS, e que, enfim, não há muitas diferenças entre eles. A ideia básica é permitir que pessoas casadas heterossexuais, numa situação, digamos assim, de desespero, em que não há outra alternativa, em que é apenas um método subsidiário, então possam recorrer a este sistema, este método científico digamos, de procriação medicamente assistida. Portanto, o que estamos agora, neste momento, digamos, para ver, é o que é que vai acontecer na Comissão competente da Assembleia da República. Eu, francamente, espero que depois de uma reflexão madura, nomeadamente da parte do PSD e do CDS-PP, haja a ponderação de que vivemos numa sociedade com valores judaico-cristãos. O CDS e o PSD são partidos fundados com estes valores humanistas. E é preciso que eles se revejam neles e lutem por eles. Porque estamos cansados de vivermos numa sociedade europeia que esqueceu as suas origens, as suas raízes, que são as melhores, são as judaico-cristãs. É por isso que estamos aqui também hoje a tocar precisamente neste assunto. Dr. Joed, que outras alternativas é que podem restar então a um casal que não possa ter filhos? Lembramos que há um avanço significativo da ciência para tratar grande parte das infertilidades. E, portanto, antes de se sequer pensar nesta possibilidade da barriga de aluguer, o casal tem hoje alternativas para tentar resolver o problema pessoal, não é? Se realmente e de facto isto não for possível, nós queremos que a adoção continue sendo o melhor caminho. Nós temos uma quantidade significativa de crianças que precisam de ser adotadas, necessitam deste amor, deste carinho, e toda esta bagagem, todo este armazenamento, digamos, de amor
de cuidado que este casal poderá ter, pode ser canalizado para uma criança que vai ser adotada, dar a ela todo este carinho e permitir a ela crescer com este cuidado que eles gostariam de ter. Portanto, eu creio que continua sendo, do ponto de vista até cristão, por uma questão de amor, de caridade, a melhor maneira de se solucionar esta situação. Doutora Liliana, qual é também a posição da ACEPS face a esta situação da procriação medicamente assistida? A direção da ACEPS considera que o recurso à maternidade de substituição coloca sérios problemas morais e éticos, mesmo em situações altruístas em que não há fins económicos envolvidos, porque perturba o desenvolvimento ético e moral da criança e a sua integridade física e moral, bem como o relacionamento conjugal do casal, não é, que deve ser heterossexual e monógamo. Neste sentido, a ACEPS coloca de parte a maternidade de substituição como uma hipótese para o tratamento da infertilidade. A doutora Lilian também cresceu no seio de uma família cristã, portanto foi educada dentro de valores e padrões cristãos. Hoje, olhando para trás, de que forma é que esses valores cristãos e a própria Bíblia têm contribuído para crescer e para ser quem é hoje? Sem dúvida que a minha educação tem muita influência naquilo que eu sou hoje, não é? Nas decisões que eu fui tomando também ao longo da minha vida, mas para além da educação eu realmente tive que optar pelo meu próprio caminho, tive que escolher, não é? E realmente eu com o conhecimento que os meus pais me transmitiram, eu optei por seguir a Jesus, não é? E tento viver sempre, diariamente, uma vida de comunhão com Ele e tento basear todas as minhas decisões e questões éticas, nomeadamente esta, com base no manual que é a Bíblia. E, de facto, a Bíblia é um livro precioso através do qual ainda hoje Deus deseja falar com cada um de nós e é nele também que encontramos os planos de Deus para a vida de cada um de nós. Nesses planos incluem-se a família como um ideal de Deus. Como é que, mesmo para terminar, a nossa sociedade pode fazer, se calhar, uma reflexão, uma marcha atrás, recuar e voltar ao plano perfeito que Deus tem para nós e para as famílias portuguesas? Eu estava a ver um livro do Dr. Gunther Levy, que é um pesquisador americano. Ele era um secularista e defendia que os princípios cristãos não faziam muita diferença na sociedade. Então eu quis provar isso cientificamente e ao fim do seu estudo, que demorou alguns anos, ele escreveu um livro muito curioso que se chama Porquê a América Precisa de Religião? Porque ele acabou por chegar ao rumo contrário, percebeu que a base da cultura e da sociedade americana que estava-se a perder era cristã e era preciso voltar a isso. Eu creio que nós temos que, em primeiro lugar, colocar a mão na nossa própria consciência e nos arrependermos daquilo que temos feito. Olharmos para a nossa sociedade e reconhecermos que se estamos onde estamos agora, a culpa em grande parte é nossa, porque temos deixado de parte isto que é o mais importante. Nós queremos, como cristãos, que fomos feitos para andar com Deus. E junto com Ele, só com Ele, nós podemos preencher este vazio que existe. Temos que fazê-lo individualmente, mas depois temos que fazê-lo como família. Porque enquanto Ele não estiver no centro da nossa vida familiar, nós não vamos conseguir preencher estes vazios que a sociedade moderna tentou e tenta preencher com muitas outras coisas. Não cabem lá. O buraco é muito grande. Só pode ser preenchido por Deus. Mesmo para terminar, Dr. Fernando Loja, fica também esta palavra aos nossos governantes, para não deixarem Deus de fora. Eu julgo que quando uma nação deixa princípios fundamentais que são a base da cultura europeia, por exemplo, a igualdade, não houve nenhuma religião que estabelecesse a igualdade senão a judaico-cristã. É um princípio fundamental hoje da democracia. Quando nós abandonamos os princípios fundamentais, nós fazemos opções erradas. E eu acho que o nosso governo hoje e a maioria na Assembleia têm toda a oportunidade de não perder uma oportunidade. Exatamente. E Deus dá-nos essa oportunidade. Muito obrigada por terem estado hoje aqui à conversa connosco. A família é uma criação maravilhosa de Deus para funcionar como o nosso porto de abrigo, lar de amor e escola de vida. Mas para isso é preciso que Jesus não fique de fora dela, nem os valores que Ele nos transmite na sua palavra. Então, por que não voltarmos para Deus e deixarmos que seja Ele a guiar-nos? Afinal, eu creio que com Jesus há esperança para as famílias portuguesas. Mas sem Ele, é caso para perguntar
o que é que o futuro nos reserva. Por isso, queremos desafiá-lo a encontrar respostas e referências na Bíblia, aquela que é a carta de amor e o manual de instruções que o nosso Criador nos deixou. E a propósito, temos hoje para lhe oferecer um devocional para o acompanhar nas suas leituras diárias. Pode contactar-nos então para o receber. Nós voltamos a estar consigo na próxima terça-feira às 6 da tarde aqui na RTP2 e também às 22h45 na rádio, na Antena 1. Até lá, se Deus quiser.